Darlan Nitz, fisioterapeuta. Entre algumas das coisas que você tem feito, eu soube que você tem trabalhado com pacientes que têm dor crônica. Ou seja, uma dor física, uma dor talvez que não passe tão facilmente, uma dor que dói o tempo todo, pelas mais diversas razões. Tem tratamento isso? Doutor César, dor crônica não é um destino, né? Tem tratamento. Como fisioterapeuta, cada vez mais eu enxergo o exercício físico como uma ferramenta não farmacológica capaz de ajudar a pessoa que tem dor crônica a poder ter uma qualidade de vida muito melhor. Naturalmente, fármacos são extremamente importantes para esse controle dessa saúde, dessa doença crônica, que é a dor crônica, né? E algumas terapias coadjuvantes, e no que eu atuo com fisioterapia, eu tenho visto que as pessoas conseguem voltar a fazer com que o corpo confie nela mesma. O fato de você, na área da fisioterapia, a dor crônica ela limita muito o paciente para que ele possa fazer atividade física. E a gente sabe que os benefícios do movimento, da atividade física progressiva, conduzida por um profissional, ela é benéfica para praticamente todas as condições. Então, hoje eu enxergo muito essa cápsula chamada exercício físico como um ótimo remédio para pacientes, para pessoas com dor crônica. Tem sido as evidências, de fato, tem sido as evidências. E você entra nessa equipe que trabalha com dor como fisioterapeuta, eu repito isso. Como fisioterapeuta. Eu tenho a atuação como fisioterapeuta intensivista dentro de UTI. Também convivo com dor crônica. Pois é. Né? Dentro do hospital a gente tem uma altíssima prevalência, uma porcentagem muito alta de pacientes que têm dor. Em paralelo a isso, eu tenho uma clínica que eu atuo aqui em Curitiba com médicos ortopedistas. O Instituto Repor aqui em Curitiba, junto com o Dr. Jonas Lenz e a doutora Tatiane. Nós temos um centro de reabilitação para pacientes com dor crônica e voltado exclusivamente à minha área para a reabilitação. E aí, com atividade física e principalmente com tecnologias, pensando em ferramentas não farmacológicas para poder ajudar esse perfil de paciente. Então, por enquanto, estamos falando de ferramentas não farmacológicas. Muito bem. E como tem sido teus resultados? Como é o contato com esse paciente? Bom, o meu encantamento para tratar pacientes com dor crônica, ele inicia-se dentro da UTI. E assim, eu acredito que da mesma forma que a dor crônica não é destino, a UTI também não deve ser destino, né? É muito difícil você ficar dentro de uma UTI. Sempre me incomodou muito acompanhar. Eu trabalho dentro do hospital, dentro de UTI há 18 anos já. E eu convivi com várias patologias, com vários sintomas, mas a dor sempre me chamou a atenção, porque a dor ela faz com que o paciente não consiga atingir uma meta terapêutica que eu esteja prescrevendo para ele dentro do hospital. Muitas das vezes ele tinha condição clínica de poder fazer exercício, mas a dor ela é um dos principais limitantes por causar cinesiofobia, o medo de se mexer. Explica pra gente. O medo de se mexer, né? Fobia, medo, cinésio, exercício. A cinesiofobia é algo muito comum nos pacientes com dor crônica e dentro do hospital isso também acontece. E aí, como quebrar esse padrão? Né? Como fazer com que o paciente... É interessante que enquanto você falava, né, Darlan, eu fiquei pensando aqui nas outras possibilidades, para além assim, da sua área, que aí vai mais junto à minha área, que eu sou psicóloga, né? De como pensar as dores crônicas e de que forma os aspectos emocionais poderiam interferir nisso. Não sei se você tem alguma experiência, se você participa algum caso com a gente, para poder pensar nessa parte emocional também. Eu vou provocar então um pouquinho, vou complementar, vou fazer uma incisão um pouquinho mais profunda. Eu, quando estava fazendo a apresentação, se vocês repararam, comentei que os pacientes têm dores físicas. Eu não foi aleatoriamente. Porque eu gostaria, justamente na onda da sua intervenção, perguntar para o Darlan, com a experiência que ele tem tido, se existe uma dor que é puramente física. Ou seja, se a dor crônica, de algum jeito, não compromete, vamos chamar de uma maneira ampla, o psicológico,
o emocional da vida desse paciente. Acho que é isso também que você pergunta um pouco, não é? Quer dizer, será que existe, para a gente poder oferecer melhora para esses pacientes, será que a gente tem como conceber que a dor é puramente física? A reflexão é excelente, né? Francis, a psicologia, ela tem uma... Não é nem importância, ela é determinante na minha decisão terapêutica dentro do hospital. Dentro do hospital, puramente. Tá? Principalmente pela forma de como eu enxergo dor crônica dentro do hospital. Como eu enxergo dor crônica fora do hospital também. Então, existem subcategorias de dor. Existe a dor física, a dor de um corte, né? A dor de uma batida, de uma pancada. Mas existe a exposição desse tecido a um quadro álgico, a uma dor que por muito tempo dessensibiliza o sistema nervoso central, e você tem componentes que não são físicos e são de fato emocionais. E é uma cascata de complicações que vão aparecendo, e sem dúvida nenhuma, essa questão da dor emocional, ela se amplifica depois de um trauma ou depois de uma... Enfim, as subcategorias de dores, elas são extremamente amplas também, vários elementos para você conseguir caracterizar o perfil de dor, mas a exposição de uma dor, hoje a literatura fala, 6 meses de dor, você é considerado um paciente com dor crônica. 6 meses não, perdão, 6 semanas. 6 semanas é pouco tempo, né? Talvez sejamos todos portadores de dor crônica. 6 semanas é pouco tempo. Porque você tem sim um componente emocional, principalmente questão de ínsula, emoções, que está diretamente ligado. O que é isso? Não precisa explicar detalhes neuroanatômicos, mas para quem está nos ouvindo... Uma área do cérebro que participa das significações dolorosas. Da dor. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso eu acredito tanto nessa questão multiprofissional, né, como fisioterapeuta e psicólogo dentro do hospital, para a gente poder ajudar o paciente com dor crônica, precisa estar convergente isso em todo ponto. E é muito comum, né, Darlan? Alguns pacientes que eu acompanho, por exemplo, que têm dor crônica e têm depressão. Eu não sei o que veio primeiro, porque acaba que vira um ciclo que se retroalimenta, né? A depressão, ela piora a dor piora a depressão. Não tem como se... Vou te trazer um componente histórico, né? Que não foi da tua geração, cada vez eu falo isso. Em torno da década de 80, a concepção de depressão era completamente diferente da que nós temos hoje. Mas existia um quadro que se chamava depressão mascarada. Nós estamos falando de uma era anterior. Já tinha DSM-1, 2, mas o 3, nem o 3 ainda não tinha, né? Então, não era uma entidade diagnóstica, porque não tinha classificações diagnósticas. Mas se dizia depressão mascarada. E o que era uma depressão mascarada? Era uma depressão que não necessariamente passava por sintomas de tristeza, vazio, falta de prazer, cansaço, mas por uma dor que ninguém explicasse. Então, os médicos clínicos, os médicos da medicina interna, reviravam o paciente buscando uma causa orgânica. Quando eles não encontravam, eles mandavam para a psiquiatria pedido de consulta, quadro de depressão mascarada, por dor. Né? Então se entendia que... E se dizia assim, a depressão é um aumento de sensibilidade de todas as coisas, inclusive para sentir dor. De fato, o limiar de dor passa por uma questão que a gente pode chamar de sensibilidade muito individual. Sim. Por isso que não tem como resolver, né? A depressão relacionada à dor, atacando só uma frente. Ou só a depressão, ou só a dor. Tem que resolver o problema como um todo, né? Atacar em todas, tanto a frente farmacológica, psiquiátrica, quanto a frente psicológica, que é muito importante, quanto a frente física, motora, né? Atividades físicas, como você mesmo mencionou no começo. Tem que ter um acompanhamento completo, né? Que eu acho que é a melhor forma de quebrar esse ciclo. Dr. Moser, eu acredito muito nisso, né? Você precisa de uma equipe multidisciplinar para que você consiga conduzir da melhor maneira possível um paciente com depressão e um paciente com dor crônica. Independentemente do paciente ter dor crônica, o paciente ter depressão, eu acredito que para ambos as situações, a atividade física, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que com o que eu trabalho, eu tenho visto efeitos incríveis. E
baseado em ciência, né? Tem ciência suficiente hoje para você dizer que, olha, um baita remédio é a atividade física, né? Para nós, Darlan, acaba de entrar nos consensos de tratamento de depressões ou bipolaridade, se chama transtorno de humor, atividade física como componente terapêutico, não estilo de vida e melhorar, não. Como um componente da terapêutica para os transtornos de humor, né? Ou seja, um remédio, uma forma de remédio, né? Acompanhei isso bem recentemente. Acho que o Dr. Mozart tinha estávamos conversando e tinha uma curiosidade de saber como o Dr. Darlan trabalha mais. Pois queria saber assim, de uma forma mais específica, como fisioterapeuta, qual que é a tua atuação? Assim, o que você faz exatamente ali no tratamento do paciente com dor crônica? Do paciente com dor crônica. Isso. Certo. Dr. Moser, então, eu carrego uma responsabilidade com a profissão que eu tenho, que é tentar fazer o máximo possível para devolver o paciente para a sociedade na melhor condição funcional que eu possa oferecer para ele. Não apenas com o objetivo de fazer com que ele volte a se recuperar de uma dor no joelho, para que ele possa jogar bola no final de semana, para que ele recupere uma sequela de AVC, ou para que ele recupere de alguma outra função musculoesquelética. Musculoesquelética. Eu quero devolver esse paciente para a sociedade com a melhor condição laboral possível. Quero que ele volte a trabalhar, ganhar dinheiro e colocar comida na mesa do paciente. Então, eu preciso devolver função para ele. Aí sim. Aí foi bom. Devolver função. Dentro desse contexto, eu enxergo a fisioterapia ainda como uma profissão que precisa ser desmistificada de muitas coisas. Eu vou tentar dar um exemplo assim. Não é incomum eu receber pacientes no meu consultório ou consultas que eu faço ambulatorial ou a domicílio, de alguns pacientes falarem que eu não posso fazer exercício. Porque tem muita gente que recebe orientações baseadas no medo. Trazendo para o paciente com depressão, paciente com dor crônica, isso é muito comum, doutor, a imobilidade. E o problema é que a imobilidade adoece. Ela precisa estar no mesmo trânsito que medidas farmacológicas, que suporte nutricional, que suporte psiquiátrico, psicológico. A atividade física, ela caminha junto para que a gente possa não fazer com que esse paciente fique mais imóvel, porque a imobilidade não traz uma alteração apenas física, ela traz uma complicação para a população, que é a saúde mental. Então, rompendo um pouco o roteiro, por que não? Você podia explicar um pouco, Darlan, que história é essa que o músculo é um órgão? E como que acontece assim se a gente perde muita musculatura? A pergunta é muito boa também, doutor César. O músculo é um grande órgão, né, que a gente precisa dar muita atenção para ele. Da mesma maneira que a gente valoriza muito um cérebro, um fígado, um coração, um músculo precisa. Eu costumo dizer que a melhor herança que a gente pode deixar para a gente mesmo são músculos, para a gente poder envelhecer com qualidade de vida. Sou muito a favor disso. Então, uma musculatura que não é trabalhada, ela adoece. Ela adoece por quê? Ela perde qualidade do movimento, líquido sinovial que nutre e lubrifica essa articulação, ele acaba deixando a articulação muito mais rígida, faz com que você tenha dor e, consequentemente, que você perca a função. No final das contas, você perde função. Então, se a gente não trabalha essa questão muscular, além da dor, eu vou ter um problema que eu não consigo mais caminhar tantos metros quanto eu caminhava. Já foi isso que eu fiquei desconfiado, se eu estava entendendo. O que acontece se a gente perder muito músculo, por exemplo, é que a gente não vai conseguir andar. Isso. É isso, por exemplo? O principal é isso, eu vou perder minha mobilidade. Eu vou perder minha condição de ter a minha independência funcional, de poder fazer sozinho o que para mim, para nós, é banal. Tomar banho, né? Dirigir. Poder atravessar a rua de uma maneira um pouco mais rápida quando o sinal está quase fechando. Coisas banais do dia a dia e tal. Eu preciso de agilidade e músculo. E aí, se eu vou perdendo isso, se eu não vou trabalhando, deixando essa herança muscular. Hoje a gente fala tanto sobre a qualidade do envelhecer, né? E eu tenho visto cada vez mais que os meus pacientes que têm hábitos de atividade física têm, sim, de fato, um envelhecimento muito mais adequado. Não é muito foco aqui, mas acho que vale a pena pontuar
que a mortalidade envolvida em doenças graves é totalmente dependente da quantidade de músculo prévia que o paciente tinha. Então, se o paciente, quando envelhece, tem bastante músculo, ele tem uma chance muito maior de passar por aquela doença. Como câncer, por exemplo, né? Que não tem nada a ver, aparentemente, numa primeira análise, né? O que tem a ver câncer com meu bíceps, mas tem tudo a ver, né? Muito interessante. Muito interessante. E aí, claro, Francis, por favor. Não, pode falar. Eu aproveitaria, porque entramos no assunto músculo, e vou fazer uma pontuação, escutando assim o Dr. Darley com muita atenção. Nós falamos do trabalho dele no excelente Instituto Repor de Curitiba. No entanto, por 3 vezes, Darlan, você comentou o teu trabalho no UTI. Estou te dando apenas uma devolutiva disso. E eu acho que te convidaria a falar sobre UTI. Pensando que muitas pessoas talvez nunca tenham estado numa unidade de terapia intensiva, né? Mas você está lá dentro, 3 vezes hoje aqui, né? Você tem essa experiência da fisioterapia e intensivismo, ou seja, trabalho em UTI, intensivismo. O que é uma UTI, Darlan? Que lugar é esse? Porque você também lembrou disso, assim, das pessoas acamadas que estavam no UTI, e acho que vem vindo isso no teu percurso. Todo um trabalho para recuperação de músculo importantíssimo, então não sei se as pessoas fazem uma conexão. Se você interna numa UTI, está com nível de consciência rebaixado, talvez você não consiga tanta mobilidade para preservar a musculatura. Então, por isso que eu fiz a ponte entre a musculatura e o trabalho na UTI. Na UTI. Bom, Inclusive você teve lá, desculpe. Inclusive você estava lá durante os anos da pandemia. Sim. Vamos lá, então. Sim. Bom, acho que o nome UTI já assusta, né? Mas eu costumo dizer que UTI é um lugar de muita vida. Né? UTI não é um destino, é um lugar de muita vida. Só que assusta, porque a gente tem mídias, como foi na pandemia, divulgando imagens e verdadeiras ou falsas as imagens, enfim, isso acaba assustando a população de como é a UTI. Eu tenho algumas paixões na minha vida, e uma delas é ser fisioterapeuta intensivista, é trabalhar dentro de UTI justamente porque lá dentro tem muita vida. Uma paixão. Por muitos anos, eu acho que a profissão fisioterapeuta dentro de UTI foi vista como o principal responsável pela manipulação de ventilação mecânica, quando o paciente precisa respirar por aparelhos. É o fisioterapeuta que mexe com isso, que toma conta disso. Isso ficou muito mais claro e talvez um pouco mais evidente, esse protagonismo durante a pandemia. Mas no final das contas, o que o fisioterapeuta faz dentro da UTI e eu vou usar de novo a palavra, é cuidar de músculo. Eu tenho um suporte para se eu tenho alguma alteração cardíaca, se eu tenho alguma alteração respiratória, eu tenho um respirador para poder ser um ventilador para poder me ajudar nessa questão respiratória. Eu tenho meu suporte nutricional, suporte de ECMO, por exemplo, uma alteração de hemodiálise, mas quem cuida do músculo, né? Um órgão tão importante. E o fisioterapeuta é que cuida de músculo dentro do hospital. E o fato de ser responsável por trazer de volta a mobilidade e função para os pacientes sempre me deixou muito inquieto. E por isso que eu falo que dentro da UTI tem muita vida. A gente consegue fazer atividade física com os pacientes dentro da UTI. Então não é um local onde você vai ver o paciente sempre na cama. Até porque faz mal. Né? A imobilidade adoece. Então, o fisioterapeuta dentro da UTI ele tem um papel importantíssimo em fazer com que, de uma maneira muito adequada e até mesmo precoce, quando eu digo precoce a gente precisa atuar nessa manutenção ou não deixar com que ocorra uma perda de massa muscular dentro da UTI da maneira mais precoce possível. Mesmo que o paciente esteja numa cama, é possível hoje você usar ferramentas tecnológicas que consigam contrair aquela musculatura. Isso substitui um exercício físico ativo. Aparelhos que contraem a musculatura. Isso não substitui. Não é melhor do que ir para uma academia, não é melhor do que levantar uma barra de ferro, do que fazer um exercício com a perna com peso. Mas ele é o suficiente hoje, cientificamente, para a gente poder dizer que ele mantém a massa muscular e que eu consigo também ganhar músculo, desde que eu use
da mesma maneira que vocês, doutores, prescrevem medicações, que eu, como fisioterapeuta, consiga prescrever uma reabilitação com dose e frequência adequada. Então, a UTI, ela tem um oceano de possibilidades que talvez a população não saiba como funciona. Olha, eu fiquei muito contente de escutar que tem muita vida no UTI e vou me permitir aqui o espaço do contraditório. Acho que o que me fez falta foi ter encontrado uma pessoa como você. Eu tive 3 passagens na minha vida por UTI, né? Não vem ao caso. Mas eu me lembro de uma delas. Então, assim, não... Vou te falar, trabalhem muito pessoas como você, porque eu não fiquei com essa impressão que tivesse tanta vida. Eu me lembro de uma experiência que foi a seguinte: eu abrindo o olho assim, pensei, ele já chega. Ele quem? Deus do juízo final. Claro. Agora vai começar a contabilidade. Vão fazer o balancete. Assim, onde será que eu estou? Meu Deus do céu. Tinham me tirado meus óculos. Eu estava entubado. Falei, mas não está chegando, não chega. Acho que fiquei para o purgatório, que é né, o limbo, né? Nem sobe nem desce, ali não sai nunca. Com muito esforço, puxando tudo que eu conseguia, eu li assim no lençol. Eu vi umas letrinhas. Falei, presta atenção, pode ser alguma orientação. Santa Casa, tal cidade. Falei, Jesus, a trombada foi muito maior. Assim, a única coisa que eu tentava falar, escreva, óculos. Então, assim, como que você trabalha com tanta vida, que né, me fez falta, no caso, te encontrar, num lugar que pode não ser tão... Né? De tanta vida. Doutor César, você falou uma coisa importantíssima, né? A experiência do paciente. A experiência do paciente, ela tem sido verbalizada com muita frequência do consultório, a experiência do cliente e dentro da UTI, onde o paciente está totalmente vulnerável, né? E quando estou falando vulnerável, eu estou sem óculos. Eu sem óculos não daria certo nada aqui. Não ia conseguir ver nada. Imagina eu acordar dentro da UTI sem a minha condição de poder enxergar melhor com óculos. Então, isso gera medo. Então, ao mesmo tempo que eu enxergo que a UTI tem muita vida, porque isso está muito vivo em mim, ela é um bunker. Ela é torturante. A UTI é torturante, não só para o paciente, como para a família também, que vai lá acompanhar porque não conhece nada. Então, eu acho que as UTIs, e eu vou ser ousado em falar isso, que eu acredito nisso, elas estão caminhando para cada vez mais a gente poder trazer a melhor condição e a melhor experiência possível. Porque muito se fala sobre as UTIs humanizadas. Eu, particularmente, acho que não existe UTI humanizada. Se tem uma UTI, ela tem que ser humanizada. Não tem como. Né? Eu estou na UTI humanizada. Não, se há uma UTI, tem que ser humanizada. As pessoas que estão lá escolheram estar lá trabalhando com a melhor forma, a melhor condição para você cuidar de um humano. Mas a experiência da UTI, ela está em uma aceleração para melhoria, para que cada vez mais possa ter um familiar acompanhando o seu paciente dentro da UTI, para que a comunicação da equipe multidisciplinar seja muito mais adequada e para que seja uma rotina, manhã, tarde e noite, esse é um sonho, para que a gente possa passar informações para o paciente, para que ele saiba direitinho o que está acontecendo, onde ele está, onde ele não está, porque a tortura de você perder o contato com o meio externo, com luz solar, com relógio, com óculos, como nós falamos agora, com notícias, com jornal, eu quero saber as notícias do meu time de futebol, é importante para mim, aquilo também me mantém vivo. E você está totalmente isolado disso, isso é uma tortura. E é natural que dentro de uma UTI a gente trabalhe com uma tríade de dor, morte e culpa todo dia. Por isso que a gente precisa estar muito bem preparado para poder estar bem com a gente mesmo, para poder oferecer o melhor para o paciente. Porque a experiência faz a diferença. E quando eu digo a experiência, não é nada muito mirabolante. É uma simples orientação.
né? Eu acho que hoje em dia as pessoas pararam de ter tempo para ouvir e para explicar. E a gente precisa de tempo para ouvir e explicar ao paciente, porque isso também é terapêutico dentro do hospital. E como fisioterapeuta, eu acredito que quanto mais eu explique para ele o que eu estou querendo, oferecer, eu acho que com certeza o meu resultado no final das contas vai ser melhor. No mínimo, eu vou deixar aquela experiência mais segura, mais agradável, mais aceitável para o paciente, porque, repito, ficar dentro de uma UTI é muito difícil. Então fica óbvio uma verdade. É o senhor, doutor Darlan, que traz vida para a UTI. Pessoas como o senhor, não vou dizer apenas o senhor, certamente é uma equipe muito bem, e inclusive pode falar, esteja totalmente à vontade para falar o que queira sobre o seu trabalho em UTI. Mas aí eu vou... Se você traz vida, você, na verdade, você se importa com os pacientes. Você se importa com os pacientes e aí a gente pode fazer isso aqui circular. Vai que não é apenas o Dr. Darlan que se importa com os pacientes, eu tenho essa hipótese, né? Eu tenho uma impressão que cada um de nós 4 nos importamos ao seu modo, ao seu estilo, com nossos pacientes, e aí eu queria escutar e falar também, na minha vez, como é que a gente se importa com nossos pacientes? Como é que é isso? Vamos começar com o convidado. Como que isso é uma coisa bem interessante, né? O Dr. César comentou, o Darlan, por trás, obviamente, tem uma equipe, né? E é uma equipe que eu costumo dizer que ela não é uma equipe motivada. Ela é uma equipe diariamente encantada e encantadora. Até para que a gente consiga manter essa UTI tão viva. Então, sozinho, absolutamente nada da minha carreira seria possível. E eu não vou nem citar nomes ou especialidades. É uma UTI. Ela é gigante, ela tem uma gama de profissionais ali dentro extremamente importantes, determinantes. E quando eu consigo sentar numa mesa para poder conversar com 2 médicos psiquiatras, uma psicóloga que dão importância para a atividade física, que se importam com o paciente como um todo, isso é uma generosidade do destino para mim, porque isso é uma coisa que eu sonhava em olhar para profissionais da área da saúde que se preocupem mesmo, que olhem para o paciente, né? E vocês acabaram comentando sobre agora fazer parte dessa decisão terapêutica de vocês, a atividade física, né? Mas é natural que medicações são de extrema importância. E eu queria fazer uma pergunta para o Dr. César e para o Dr. Mozart sobre como vocês enxergam uma possível atuação do neuropsiquiatra dentro da UTI para trabalhar com dor crônica ou dentro do hospital. Você me permitiria? Pergunta excelente, importantíssima, teremos uma honra em comentar isso, mas se você me permitir, eu vou deixar com todo carinho a pergunta reservada para poder tratar com a importância que ela merece, né, doutor Mozart? É isso. Mas você disse de algum jeito, eu me lembro de conversas com você ajeitando uma cânula que estava ferindo, tomando, enfim, você vê o paciente. Estamos falando de você nesse caso, cada um vai falar de si, né? Você vê o paciente, você tenta minimizar sofrimento, me parece. Isso é teu, isso é autêntico. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu me preocupo com frio. Me preocupo com frio, com fome. Dá muito isso. A gente sente muito frio. Roupa de cama, né? Você tá com frio. O tubo é algo que assusta muito. Muito, né? E assusta muito o familiar que entra para fazer a visita e enxerga o seu ente querido ali com o tubo na garganta, muitas das vezes dormindo, né? Com medicações para poder deixar ele tranquilo, sem dor, sem sofrimento. Explicar para a família que aquele tubo não machuca, que aquele tubo tá bem posicionado e que isso não vai ficar machucando a garganta, que ele não vai conseguir falar por conta de um mecanismo de posicionamento anatômico daquele tubo. Isso ajuda muito a deixar o familiar mais calmo. Naturalmente, quando esse paciente está em processo de acordar, que a gente vai tirar o tubo, a prótese ventilatória, conversar com o paciente. O Steineva chama-se e depois a extubação, né? Esse processo de desmame, né? Você precisa explicar, olha, você não vai conseguir falar agora, mas está tudo bem,
Depois que a gente puder tirar esse tubo da sua garganta, você vai poder voltar a se comunicar. Porque a comunicação é algo que você não consegue falar. Dá muito medo dela. No momento da extubação, e a tua sensação de se você vai conseguir respirar, gente, você fica muito feliz de perceber que você voltou a respirar sem auxílio. Ou seja, você se importa com frio, você se importa com... você não falou do teu trabalho, mas poderá falar com realidade virtual na UTI. Mas voltando ao assunto para trazer um pouco para cá, Dr. Mozart, o senhor se importa com os pacientes da Casa Nina? Felizmente sim. E se importar, acho que tem muito a ver com isso que o Darlan falou, de enxergar o paciente e pensar, se eu tenho frio, o paciente tem frio. Se eu tenho fome, o paciente tem fome. E se importar de verdade. Então, pensar como o paciente e melhorar o paciente da melhor forma possível, talvez até pensando, se colocando no lugar do paciente, eu faria esse tratamento, eu tomaria essa medicação, eu conviveria com esse efeito adverso, eu consigo melhorar isso, tem alguma coisa que eu poderia fazer? Se fosse para mim, o que eu faria? Eu acho que é um local muito interessante de se estar, né? De se colocar na pele do paciente. Me veio uma lembrança tocante a seu respeito. O senhor sabe que, num determinado momento, não tinha ainda comentado isso com o senhor. Eu cheguei na Casa Nina, onde o senhor trabalha, e o senhor tinha posto cafezinho. Nespresso, acho que não era para ter falado da marca. Patrocínio. Tinha colocado, vamos monetizar. Você tinha colocado o cafezinho. Como eu venho de uma família de origem soviética, né, ao pé da letra, eu olhei assim, cafezinho. Então o teu cuidado é diferente do meu cuidado. Eu fiquei completamente admirado. Claro que eu já tinha visto em consultório de médico água, cafezinho, não sei o quê, mas nem olhei isso. Doutor, agora, além do cafezinho, tem suco de laranja, Coca-Cola zero, Coca-Cola normal. E na primeira consulta do paciente, sempre pergunto o que ele gosta de tomar e eu providencio sempre para o retorno dele aquilo que ele pediu. Nossa, isso é incrível. Isso é incrível. Eu aconselho que você tenha muito cuidado, porque se eu fosse o seu consultório, meu Deus do céu, a coisa tá... Os tempos mudaram. A verdade é essa. Os tempos mudaram. Hoje em dia todo mundo, menos eu, tem para fazer. Aqui, né, nós viemos aqui para beber ou para conversar, que eu penso no meu consultório. Doutora Francis, a senhora se importa? Como é que... Bom, essa questão ela é bem interessante, pelos pontos de vista que a gente pode abordar ela. Acho que por uma via eu tenho esse cuidado que o Dr. Mozart tem, assim, que aí o que me tocou foi o ar-condicionado. Assim, para mim tem que ter ar-condicionado, porque isso é fundamental para o bem-estar do paciente. Tudo isso aí tem agora, mesmo lá na Casa Nina. Na Casa Nina agora, né? Estarei lá. São coisas que eu me abismo. Não, estarei lá com o cafezinho e com o ar-condicionado. Mas, enfim, acho que essa é uma questão. E a outra, o que me toca, César, eu já te falei num outro podcast que a gente fez, acho que no primeiro ou no segundo. Eu não sei muito bem expressar o que é que me toca ou o que o paciente se toca em mim. Mas eu acabo fazendo uma transferência de cuidado, de zelo, de que eu preciso acolher aquele sofrimento. Acho que essa é a palavra, acolher aquele sofrimento. Assim, isso para mim é primordial. Não tem muito... Não está na literatura, não está nos livros, não está nas teorias, está do meu estilo. O meu estilo de cuidado. Assim, eu quero que ele se sinta... Venha que eu estou com você. Eu hipotetizo que sua formação dentro de um hospital psiquiátrico, e naquela época não é tão distante da minha quanto o Mozart, se falava em
em continência, oferecer continência ao paciente, envolvê-lo, acolhê-lo. Então, eu acho que isso lhe influenciou na sua formação. Os anos em comunidade terapêutica, porque a senhora pegou, eu tenho que dizer, a senhora pegou também o tempo o meu, né? Estava começando a comunidade terapêutica, mas a senhora ainda pegou existindo, né? Exato. O que é a comunidade terapêutica, doutora França? A comunidade terapêutica de 1954 e foi até agora, ainda continua. Algumas hospitais psiquiátricos ainda têm isso, mas né, é verdade, eu trabalhei 15 anos no hospital psiquiátrico, então tinha era um conceito, né, teórico de contenção, continência, né, de você tomar para si de um jeito que você deixasse a pessoa aconchegante, não, envolvida, né, naquilo que você está oferecendo. Em outro momento a gente pode, inclusive, falar sobre isso. Eu vou lhe dizer assim, nós que lemos Lacan, agora eu estou, né, depois de uma etapa da minha vida, eu entendi que era a hora de começar a tentar tudo, porque não teria muito mais tempo. Então eu comecei a ler outras coisas fora de Lacan. Sim. Então, em outro momento a gente pode dizer, o Winnicott chama de holding. Isso. Esse ambiente propício. Estou lendo o Winnicott, que fique gravado. Se chama holding. Esse oferecer um ambiente acolhedor no setting. Isso. De modo que o paciente desenvolva, segundo o Winnicott, um self mais maduro, uma personalidade adulta mais madura. Mas conversamos sobre o Winnicott em outra época, muita gente já está chamando aqui, mostrando. O César falou de Winnicott no podcast. Bom, a ideia é essa, de aqui é diálogos impossíveis, né? Poder falar. Eu comecei a partir de uma certa idade, então eu me permito. Né? Vamos lá. Não vou esperar nada para falar, porque... Né? Eu também gostaria de falar. Eu me importo muito com os meus pacientes. Eu me importo muito. E digo uma coisa que a mim foi possível, tem sido possível. Né? Eu não aceito todos os pedidos de tratamento. Ou seja, qualquer pessoa que me procure, que cogite sobre os meus honorários, isso não significa que a consulta vai ser marcada. Porque para que eu trabalhe da maneira que eu trabalho médio, bem, para que eu consiga trabalhar assim, eu descobri que eu preciso gostar de quem eu trato. E, gente, é estatística. Do mesmo jeito que não vai ter todo mundo que vai gostar de mim, não vou agradar todo mundo, isso não acontece, também não vai acontecer do outro lado. Então, assim, para mim importa efetivamente gostar, e todos sabem disso, os que estão lá, porque percebem, provavelmente. Né? E quando eu não gosto, mas tem tanto psiquiatra bom nessa cidade, gente, pelo amor de Deus, não vai te faltar a oportunidade de você ter um bom tratamento. Né? Para mim isso foi importante, não foi desde o começo, eu fui percebendo, estou trabalhando mal nesse caso, estou trabalhando. Quando eu fui ver, não estou afim desse caso. E pronto, depois eu ainda descobri que tinha respaldo na literatura. O Freud escolhia os pacientes que ele queria analisar. No mesmo dia chegava uma carta dos Estados Unidos pedindo análise para ir até Viena fazer análise com ele. Para uma pessoa ele dizia, desculpe, não tenho vaga. Para outra pessoa diz, pode chegar a partir de janeiro se preparando para fazer 5 sessões por dia. Eichington conta isso em Minha Análise com Freud. Né? Que o colega dele mandou a carta, chegou no mesmo dia, o Freud disse, eu não quero, e falou para ele, você esteja aqui a partir de janeiro e me traga o dinheiro em espécie e em dólares, porque eu quero poder converter o dinheiro que você me pague nas sessões em uma moeda internacional. Está escrito na carta, a carta está impressa no livro. Né? Então, mas posso fazer claro. Só um adendo, César? Eu trabalho já, né, em consultório há muitos anos e encaminho muitos pacientes para você, apesar dessa sua ressalva, de 12 que eu encaminho, 13 ficam com você.
Então... Sim. Mas também tem um lado muito interessante, que eu já percebi que acontece, outros colegas que encaminham o paciente me dizem isso. Vocês fazem uma triagem. Eu já reparei. Vocês fazem uma triagem. Porque tem pacientes que vocês dizem, esse aí o Ceasa não vai querer nem... E tem pacientes que vocês dizem, esse aí vai que é uma beleza. Daí, tendo feito a triagem maravilhosa que vocês fizeram, dá certo. Tá, né? tá Porque como me conhecem, então vocês falam, não vai ter paciência. Porque, olha, gente, pelo amor de Deus, sabe? A pessoa tem o seu sofrimento psíquico, mas também tem que ter uma medida de autopercepção, sabe? Tudo tem limite. Nessa vida, tudo tem limite, né? A chatice, então, ela é incurável. Então, por isso que eu não gosto de pegar. Cada pessoa que eu trato é um quadro que eu assino. Eu não vou pôr meu nome em quadro que vai dar errado. Então, assim... A chatice, ela é incurável. É incurável. A loucura é uma maravilha, porque cura muito. Uhum. Agora, a chatice, eu acho que cada pessoa tem que pôr a mão na consciência. Eu tento. Muito bem. É verdade. Acho que era você que queria saber um pouco da tecnologia que o Dr. Darlan usa. Por exemplo, essa história de realidade virtual. Nós não podemos perder de escutar o Dr. Darlan falar de... Eu nunca tinha ouvido... Na fisioterapia, realidade virtual, na UTI, como que mas ele vai para o Brasil inteiro, porque ele é celebridade. Ele vai para o Brasil inteiro, ele tem... Isso aí é conhecido no Brasil Então, inteiro. por favor. Nos conta. Bem, já quase uma década que eu trabalho com realidade virtual dentro de UTI. E eu conto essa história com muita frequência, né? Eu provei a primeira vez um óculos de realidade virtual, que é onde eu consigo me teletransportar para qualquer lugar do mundo, dentro da minha casa. Quando eu terminei de assistir um show de uma banda, eu falei, eu preciso levar isso para dentro da UTI, porque eu preciso tirar esses pacientes daquele ambiente tão torturante que é a UTI. Ao invés de eles ficarem olhando para as paredes brancas, muitas das UTIs não têm janelas, algumas UTIs até hoje não têm televisão, então você fica olhando para a parede, né? Aquele barulho de sensores e sinais cardíacos apitando no teu ouvido, isso tudo é torturante. Então eu quis levar a realidade virtual para dentro da UTI do Dr. Moser para oferecer uma experiência melhor para os pacientes. E eu me deparei com efeitos terapêuticos muito interessantes. Desculpe. Eu lembro até hoje do primeiro paciente que eu usei a realidade virtual e aquilo só deu certo porque por trás disso tinha uma colega fisioterapeuta, uma enfermeira brilhante do meu lado e uma médica que topou com segurança, com ética, mas com ousadia para que nós usássemos a realidade virtual numa paciente para controle de dor crônica. Tá? Explique direitinho que é um óculos que a pessoa vai para qualquer parte que ela queira. É um óculos. Hoje os óculos você coloca ele sobre o teu rosto e através de como se fosse um computador, você tem imagens em 3D. Se você olha para o lado, você vê o que tem no lado. Eu não vejo o Dr. Moser, eu vejo o que está no filme do óculos. Se eu olho para cima, eu vejo o céu. E isso gera no cérebro das pessoas uma sensação de presença. Então, o que a gente tem visto com a literatura é que aproximadamente 5 a 7 minutos você já tem uma sensação de presença naquele ambiente virtual. Nosso cérebro não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente está pensando na dor, ou ele está focado na dor, ou ele está focado na realidade virtual. E é por isso que a gente tem usado a realidade virtual com tanta frequência para controle de dor. Mas voltando para a história do primeiro paciente, era uma mulher internada conosco que só mexia do pescoço para cima. Ela não tinha nenhum movimento do pescoço para baixo. Em ventilação mecânica, não conseguia respirar sozinha, mas ela tinha uma coisa que sempre nos incomodava, que era a dor. E tentávamos de todas as maneiras, com medicações e outras ferramentas, poder tentar reduzir aquele desconforto álgico e reduzir a dor dela. E até teve um momento que ela mencionou que ela tinha desejo, porque trabalhar dentro da UTI, muitas das vezes, a gente convive com o fim de vida. E alguns fins de vida têm desejos que não foram atendidos, e nem todos a gente consegue realizar, mas alguns a gente tenta, pelo menos tenta oferecer isso. Que lindo! E ela tinha a possibilidade ela tinha o desejo de conhecer a praia. E eu peguei meu óculos, coloquei ela numa prancha ortostática, que é uma cama que fica em pé, tem rodinha, e eu consigo empurrar o paciente para passear no óculos de realidade virtual em Copacabana, na praia de Copacabana.
Que legal. Neste momento, essa paciente ela precisava de medicação em bomba infusora, então ela tinha um acesso na veia que ela recebia doses programadas para ela poder ter mais controle daquela dor. Foi desligado essa medicação. O analgésico foi desligado? Foi desligado para a gente conseguir se transportar para transportar a paciente dentro da UTI. E, obviamente, que a equipe que estava junto comigo, a gente começou a avaliar em um período de tempo muito curto, ou seja, perguntando para a paciente como estava a sua dor. Então, a cada 1 minuto, eu perguntava, como está a sua dor? E ela me falava, não estou sentindo dor. Minha dor é 0. Minha dor é 0. E aquilo nos chamou a atenção, porque primeiro nós queríamos oferecer uma experiência e realizar aquele desejo. Mas a gente observou que essa paciente voltou para a cama e a quantidade de remédio que ela precisou para ter uma dor controlada numa escala de 0 a 10, onde 0 eu não tenho nada de dor e 10 é a dor mais insuportável que eu já senti, ela precisou de 45% menos da dose de opioide em bomba infusora para manter uma dor controlada, classificada como leve. Então, assim, era tudo muito novo para mim. Por quanto tempo? Aproximadamente uns 25 minutos foi isso. Eu não conhecia a posologia da realidade virtual. Então, isso só deu certo porque eu tive uma equipe que... Ninguém sabe o que é posologia. Né? Posologia é a dose. A dose. A dose que está usando. E quanto tempo durou esse resultado? Eu não consigo me lembrar de quanto tempo depois. Isso faz 10 anos e eu fiquei tão encantado com o que a gente pôde oferecer, porque tinha o sonho de ver a praia, deu certo a nossa controlada experiência, controlou a dor, então eu não me lembro. Hoje eu tenho como dizer. Vocês entendem o que ele faz? Ele muda o enquadre da realidade. Tecnicamente, Lacan, tecnicamente, é como se ele oferecesse uma outra fantasia, um outro fantasma. Porque o fantasma é a nossa visão da realidade, é como nós vemos a nossa realidade. Ele oferece uma prótese do fantasma, vamos dizer. Ele oferece a possibilidade da pessoa estar em outro lugar, vendo de outro jeito aquilo que ela está vivendo. E isso diminui analgésico, diminui o tempo de permanência em UTI. Enfim, ele tem descoberto aí muitas coisas. É incrível. É absolutamente. Mas nós temos que ter ideia do que ele está fazendo. O cérebro passa a estar em outro cenário efetivo, 3D. Né? E nós estamos onde nós representamos. Eu não estou aqui, eu estou onde meu fantasma me determina. Então, a pessoa que está no óculos está lá no que foi programado. Mas acho que nós devemos voltar para a pergunta que o Dr. Darlan está sendo tão generoso, trazendo informações tão impactantes do trabalho dele, né? Um trabalho muito impactante, e acho que precisaríamos falar sobre a questão da neuropsiquiatria e abordagem de dor nisso, e é óbvio que eu vou passar a palavra para o senhor, né, doutor Moser, para falar um pouco disso. Eu não sei qual que é a sua visão, Darlan, mas na minha experiência, assim, o ideal, assim, um sonho... Eu tive uma vivência relativamente curta em UTI, tá? Na minha formação, eu passei cerca de 6 meses a fio na UTI e eu gostei bastante, mas profissionalmente... Mas eu ainda estava em formação, então eu tinha quem me assessorasse, enfim, não tinha muita responsabilidade. Depois de formado, eu cuidei de uma enfermaria de baixa, média complexidade por cerca de 1 ano e meio, por aí. E a equipe de enfermagem dizia com alguma frequência assim, que elas gostavam de fazer plantão comigo quando eu estava lá, porque eu sempre eu fazia 2 coisas. Eu chegava no meu plantão, que geralmente era noturno, e eu me preocupava sempre com 2 coisas: analgesia e sono. Principalmente, analgesia e sono. Então eu colocava todo mundo para dormir. Sabia que eles só contam na UTI, com o fabuloso intensivista, para lidar com o quadro que a gente chama de delírio. Quer dizer, eles não têm um manejo farmacológico, exceto os hospitais como alguns que nós citamos anteriormente, que já têm tido psiquiatras por aí, nas UTIs, mas eles manejam delirium do jeito que eles podem. Tá? Não sei se você queria falar um pouquinho sobre manejo de dor, manejo farmacológico de dor. Então, como eu estava dizendo, daí, ao fazer esse manejo de sono e dor,
mudava completamente o ritmo do plantão. Assim. Os pacientes ficavam muito mais calmos, eles chamavam muito menos a equipe de enfermagem. Mas aí eu percebia que alguns pacientes que ficavam por um tempo prolongado começavam a desenvolver, como o Dr. César falou, delirium, né? E começavam e a maioria, por ser um internamento prolongado, tinha uma doença crônica ou uma dor crônica, porque lá também era um hospital de fraturas, então era bem comum que tivesse quadros motores, né? E quando eu fazia a neuromodulação da dor desses pacientes, o quadro mudava completamente também. Então, o paciente dormindo, o paciente com uma analgesia e o paciente com medicamentos que pudessem fazer essa neuromodulação, o desenrolar, assim, era completamente diferente. Na sua experiência, assim, você tem psiquiatras ou neurologistas que fazem esse acompanhamento nas UTIs ou não? Dentro das UTIs, existe os médicos intensivistas, que são responsáveis pelo plantão. E aí, quando você precisa de uma especialidade de fora, você faz normalmente pedidos de consulta. Então, não é comum você ter eu não trabalho em nenhuma UTI que tenha um neurologista de plantão, que tenha um psiquiatra de plantão. Normalmente, quando há necessidade, a equipe médica solicita essa consulta que vem de fora. Tanto que eu sou um entusiasta em achar que muito em breve a gente vai ser regra, vai ser lei você ter um psiquiatra dentro da UTI para controle de dor e controle de delírio. Delírio mata, né? Delírio hipoativo tem uma altíssima taxa de mortalidade. E o delírio não é um achismo, é uma doença crônica. O delírio, viu, gente, é um estado oscilatório, né? Confusional do nível de consciência, alterações do nível de consciência, acompanhado muitas vezes por alucinações, por delírios, para ver coisas, por aí, só para... Nem todo mundo tem obrigação de conhecer isso, né? Acho muito interessante o teu recorte sobre o TI, mas agora eu vou devolver o Dr. Darlan ao grande Instituto Repor. Tirar ele um pouquinho do TI, que já deu as horas do TI, agora ele vai para o Instituto Repor. Porque eu queria fazer um comentário sobre farmacologia da dor neuropática, né? Então, veja, e vou tentar fazer isso de uma maneira ética, porque em situações públicas como a que nós estamos aqui, o médico tem que ser relativamente cauteloso no que ele fala em relação ao nome de fármacos e coisas assim, né? Mas, assim, classicamente, nós temos duas famílias de fármacos que podem ser usadas no manejo de dor neuropática. Nós temos antidepressivos, alguns, não todos, nós temos antidepressivos e nós temos medicações que também tratam convulsões, então eles são chamados de anticonvulsivantes. Não estou aportando aqui nenhuma grande novidade. Não vou comentar quais antidepressivos tricíclicos aqui nem duais. São usados e nem os duais. Nem duais. Mas vou fazer agora, o Mozart, já tenho certeza que ele sabe onde é que eu vou chegar. Aqui nós temos um problema. Porque o antidepressivo, alguns tricíclicos e alguns duais, da família de antidepressivos, que tratam dor, eles são fármacos que precisam ser usados com extrema cautela num paciente que tem oscilação do humor, ou seja, que tenha algum componente de uma depressão oscilante, uma instabilidade no humor. Então, assim, eu acho que faria muita diferença ter um suporte psiquiátrico de consistente nisso, porque você começa um antidepressivo tricíclico para tratar dor, é regra, isso. E você, vamos supor o pior cenário, o mais raro, porque tem coisas... Você desencadeia uma bipolaridade por causa daquele fármaco. O problema do antidepressivo é muito maior do que fazer a virada. A gente chama, faz a virada porque estava no polo depressivo, vai para o polo eufórico, chama virada. Virada maníaca. A virada maníaca é o de menos, é o que menos preocupa. É gravíssimo, obviamente. Você produz uma mania iatrogênica trazida por tratamento. Mas tem consequências piores do que... Então, assim, não basta ter dor antidepressivo.
A medicina não é balcão de farmácia. Com todo respeito, eu uso muito, compro várias coisas. É preciso uma avaliação, porque o paciente se queixa de tristeza, mas ele não se queixa de irritabilidade. Então, ele tem um componente de oscilação do humor. Você põe um antidepressivo para tratar dor, você piora a instabilidade de humor. Então, esse ponto eu queria trazer. Né? Eu gostaria de comentar, porque, veja, os trabalhos apontam que os antidepressivos teriam a mesma eficácia do que os anticonvulsivantes para dor neuropática, depende da tolerabilidade e resposta do paciente, porque tem pacientes que respondem com uma substância, não respondem com a outra. Creio que não dá para colocar apenas na mão do psicofármaco a melhora da dor. Isso não existe no paciente com dor crônica. Então, é uma ajuda, é um adicional. Né? E aí a gente já vai um pouco, vamos nos preparando para, infelizmente, o tempo passa voando. Doutor, você quer, por favor, mano. Só para não perder o ponto aqui, que esse assunto que você falou é muito importante. Né? Isso acontece em... Nós, por coincidência, nós concordamos. Meu Deus! Isso acontece em diversas especialidades, né? Os outros médicos, eles usam antidepressivos porque eles têm outras finalidades. Os antidepressivos fazem várias coisas, né? Não servem só para depressão, assim como outros medicamentos também fazem outras coisas. Porém, esquecem que os antidepressivos têm consequências nos indivíduos, além da consequência desejada. Então, é comum na dor... Então, a gente está falando de dor crônica. Dor crônica de joelho. Vamos passar um medicamento X. A pessoa vai ter um transtorno de humor terrível. Né? E acaba... Só que quem prescreveu o antidepressivo foi um ortopedista, foi enfim, alguém que não está habituado com o manejo dos efeitos adversos e nem faz ideia daquilo que ele desencadeou. Não sabe a fera que ele acordou, né? O monstro que ele está lidando a partir de agora. Então, é muito importante que seja ressaltado. É bem comum também endocrinologistas, né? Para fazer controle de apetite, usar antidepressivo. Você sabe que isso não procede, porque se tiver uma perda transitória de peso, ele vai ter reganho. Então, é muito comum isso, de usar antidepressivo com outras finalidades e acabar desencadeando o quadro de humor. Bom, isso dá um outro episódio, não é? Dá, com certeza dá. Mas eu vou caminhando para o fim. Agora, doutora Francis, vai ser vou lhe pegar assim, nada combinado. Aí eu ficando escutando o doutor Darlan, né? Falando dessa questão do paciente com a dor crônica. Então, tem o aporte do exercício físico, da realidade virtual, da equipe multidisciplinar, o fármaco certo. Então, tá tudo certo. Vamos imaginar, né? Para conseguir chegar nesse estado da arte, dá muito trabalho. Mas aí eu tenho a pergunta que não quer calar, fica com a psicanálise agora, no momento. Mudei de time. Isso é que nem prorrogação, muda de gol. Eu tenho a pergunta que é assim... Tudo bem, psicanaliticamente, eu não estou tão preocupado com o paciente que melhora, com Deus ajude e consegue. Agora, como que uma pessoa que vivia sob regime de dor crônica, a dor era um pilar do edifício, um pilar muito ruim, é daquele que não baliza a vaga no estacionamento de jeito nenhum. Né? Você tira a dor desse paciente. Clarice Lispector, escrevendo a carta para sua irmã, qualquer Instagram menciona Clarice Lispector. Essa não é mentira, é verdade. Escreveu a carta para a irmã. Não retire com facilidade os pilares dos seus defeitos, porque talvez você esteja sustentada nisso. Ela diz, eu fiz isso. Eu tirei rápido demais os meus defeitos. Então, eu pergunto para a senhora aí, e conta, a questão não é melhorar, a questão é como é que a pessoa se vira sem esta dor. Porque isso a psicanálise é única, não tem outra disciplina que vai trazer esse aporte. Há uma obscura satisfação. Não estou falando que a pessoa gosta. Eu falei obscura, inconsciente.
satisfação na presença. Então, às vezes o médico não é só na dor, trabalha contra o paciente. E o médico que não é muito a psicanálise, ele não entende. É porque ele não entende que tem paciente que não quer melhorar. Ou que não pode melhorar. Não tem condições de melhorar. Né? E medir o quanto ele pode. Quer dizer, essa é a nossa arte. O quanto ele consegue. O quanto você pode tirar aquela dor ou aliviar essa dor. Não sei se a senhora quer concluir, o doutor Darlan. Bom, rapidamente, então, até para a gente não estender mais essa questão, acho que é muito importante, principalmente a questão do que a gente pensa no diagnóstico em psicanálise. Porque se a gente pensar no Freud, César, o Freud, em 1914, quando ele escreve Introdução ao Narcisismo, ele diz que sim, tem sujeitos que voltam a libido para o próprio eu. É a energia do aparelho psíquico. Exatamente. E ele diz que a hipocondria é uma dessas situações, que toda libido volta para o corpo. E aí o corpo adoece e isso se torna quase que uma entidade. Então a gente tem que pensar muito na questão, agora falando em psicanálise, né, diagnóstica, de estrutura clínica. Tem alguns casos que realmente é como a Clarice Lispector fala, não dá para retirar as bases do edifício, senão Nossa, doutora Franzi, mas a senhora então não há de ver que tem espaço para psicanálise nesses lugares onde tem até circulando a realidade virtual e tudo. Está vendo como nós não estamos tão fracos? Não estamos aí, ó. Estamos atualíssimos. É isso aí. Estamos aí. Então tem que pensar na questão diagnóstica. Gostaria de terminar com o doutor Darlan. O que você acha da psicologia e da psicanálise dela? Obrigatórios. Bom. Gostei, parece a Marília Gabriela. Uma palavra. Agradecemos muito sua presença entre nós. Foi um imenso prazer. Obrigado. Obrigado.